Se você já curtiu a página @hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @manga.app. 1, 2, 3. Bem-vindos ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é com Roberto Maxwell, da agência Tabiji, diretamente do Japão. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, gente. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de poder falar aqui com os ouvintes do podcast. Muito obrigado mesmo. Legal, Roberto. Muito bacana. A gente já fez diversas conversas aqui de gastronomia em geral, né? E gastronomia do Japão não poderia faltar. E como você já está há um tempinho, até queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, né? Você já está há 15 anos no Japão, com a sua agência de turismo, né, ajudando todos aí a conhecer as melhores partes, né, do Japão. Então, poxa, e falar da gastronomia japonesa é demais. Então, você que já está há um tempinho, vai ser muito legal trocar essas ideias aí com você. Conta um pouquinho, Roberto, como que foi a sua ida para o Japão? Como Bem, surgiu? eu vim para o Japão em 2005 como bolsista do governo japonês. Oferecem bolsas de estudos muito interessantes assim para diversas áreas e níveis, né, de conhecimento e de formação. Eu vim numa bolsa que é chamada de Teachers Training, é uma bolsa voltada para professores, que era a minha profissão na época que eu vim para cá. E era uma bolsa de 1 ano e meio só, na verdade, não era uma bolsa que me propiciava automaticamente, digamos assim, uma possibilidade de ficar no Japão. Mas acontece que eu acabei ficando apaixonado, assim, tipo, nossa, eu quero conhecer melhor esse país. Depois de 1 ano e meio, eu vi que não era tempo suficiente ainda, e aproveitei um convite que eu recebi de um professor da universidade para entrar no mestrado. Então, enfim, eu fiz esse programa com bolsa, mas depois eu entrei no mestrado como estudante independente, na área de ciências sociais, né, que é a minha formação principal, digamos assim, é geografia, e, enfim, na área de ciências sociais para estudar a imigração brasileira no Japão. Então, nada a ver assim com o que eu faço hoje. E acabei Certo. ficando, porque, enfim, nunca é tempo suficiente para conhecer o Japão. Japão, A grande verdade. verdade é essa, né? Então você fica sempre naquela ilusão de que não, mais um pouquinho, quando você vê, passaram-se 15 anos. Nossa, que demais. Né? E aí, enfim, eu já trabalhava, a minha outra formação no Brasil é cinema, e eu trabalhava com crítica de cinema no Brasil já, assim, né? Certo. Escrevia, assim, era um trabalho paralelo, digamos assim. E eu comecei a escrever sobre cinema aqui nas revistas que existiam para brasileiros na época, jornal, na verdade. E isso foi também criando possibilidades de trabalhar nesse meio tempo, digamos assim, nessa ponte entre o Brasil e o Japão, né? Inicialmente com os brasileiros Sim. que moram aqui, com os japoneses aqui interessados no Brasil, e depois, com o tempo passando, com o meu conhecimento de língua japonesa aumentando e tal, podendo atender Certo. equipes que vinham do Brasil filmar aqui no Japão, enfim. Isso foi me levando a conhecer muito o país, a viajar e a me envolver com as coisas. Eu sempre tive muito interesse em viagem, mas não necessariamente era aquela pessoa super viajante, que todas as férias viajava, enfim. Mas aqui eu tive que começar a viajar para conhecer o país, né? Para poder fazer os trabalhos Certo. que eu fazia. E como jornalista, né? Enfim, que foi me tornando ao longo do tempo, mais jornalista do que professor, né? E isso me levou, assim, quando eu vi, eu já estava totalmente imerso nessa coisa da cultura japonesa, das Nossa. tradições, da busca, né, por conhecimento sobre o Japão. E claro que a gastronomia, que é muito visível, né, porque ela é muito presente na vida dos Sim, japoneses, né? Sim, claro, presente na vida de todo mundo, mas dentro da cultura japonesa, sim. os aspectos gastronômicos dos lugares, a sazonalidade, perdão, a regionalidade dos produtos, né?
Isso tudo, em qualquer lugar que você chega, você tem essa informação. As pessoas têm orgulho de dizer que essa cidade produz determinado vegetal, determinada comida, determinado tipo de lamen, às vezes muito específico, e você acaba se envolvendo na questão gastronômica muito para conhecer os lugares. E foi assim que eu me vi totalmente envolvido na gastronomia japonesa, em busca de Que respostas, né, demais. sobre que país é esse, né? Verdade. E no começo, assim, você teve um pouco de dificuldade, assim, quanto à comida, quando você chegou no início, assim, sentiu muita diferença? Então, eu costumo dizer que a gastronomia japonesa para nós brasileiros é uma ilustre desconhecida. É uma ilustre porque em qualquer lugar de grande cidade do Brasil tem restaurantes que vendem algum tipo de comida que possa ser chamada de comida de origem japonesa, né? E Certo. isso eu vi toda vez que eu vou ao Brasil, eu vejo isso do norte ao sul do Brasil. Todo Sim, lugar tem sushi, todo lugar tem alguma coisa. Agora lamen tá ficando bastante exato, popular e, exato. enfim, sempre tem um restaurante que apresenta algum tipo, né, de manifestação da gastronomia japonesa. Só que quando você chega no Japão, você descobre que a gastronomia japonesa é muito mais do que os pratos, né? Então você fala, já eu como sushi no Brasil e tal. Só que quando você chega aqui, você vai vendo que os sabores dos ingredientes, os sabores dos preparos são bastante diferentes daqueles que a gente está acostumado no Brasil, em especial quando a gente frequenta restaurantes menos, digamos assim, eu não vou dizer tradicionais, eu não gosto muito dessa palavra, mas Sim, restaurantes mais adaptados ao paladar local, né? Então, entendi. você vai ver o tamanho dos sushis, muitas vezes no Brasil são muito grandes, né? Não que não exista sushi grande no Japão, mas é um tipo de sushi que não é exatamente o que as pessoas estão comendo no Brasil, que costuma ser um pouco maior. Mas, enfim, eu fui vendo essas diferenças do paladar, principalmente. Por exemplo, o arroz, né? O preparo de arroz para sushi, que é chamado de shari, ele é um Sim, preparo temperado, enfim. sim, Mas com o arroz, vinagre, né? Tudo, exatamente, tem é toda a vinagrado, técnica, né? tem toda a técnica de preparo, então ele é um Isso, preparo, sabe, digamos assim, temperado. Mas, de um tá, modo geral, o arroz que a gente come no dia a dia não é. Ele não recebe nenhum tipo de tempero, ele é o gosto do ingrediente como ele é, né? entendi. Isso eu não sabia, porque quando a gente come no Brasil o arroz japonês, ou a gente come no sushi, ou a gente come um charran, algum tipo de outra comida que não é Certo, o arroz puro, né? E tá, quando eu comecei a vir para o Japão e a comer no Japão, né, enfim, lá em 2005 ainda, comer no refeitório da universidade, eu fui vendo que, enfim, os japoneses comiam um arroz com alguma sopa, uma proteína, enfim. tá, E aí quando você come esse arroz, ele não tem sabor para você que não está acostumado com o sabor de acostumado, arroz, né? Porque ele entendi. não leva sal, ele não leva nenhum tipo de tempero. E foi um susto, porque eu comi e falei assim, mas, gente, isso aqui não tem gosto de Não gosto nada. de nada. E eu me lembro que os alunos da universidade ficavam rindo de mim porque eu pegava o shoyu e colocava no arroz. O que é totalmente. O que não ajuda em nada. Primeiro, porque o shoyu e o arroz não são sabores que combinam, né? E segundo, porque o shoyu desagrega o arroz todo e você está comendo palitos e é tudo errado, né? E os estudantes olhavam e riam, achavam engraçado. Foi legal, porque na verdade isso começou a me atrair os amigos, né? Os Entendi. colegas da faculdade, eles começaram a sentar perto de mim para conversar comigo. Tipo, quem é esse cara que coloca shoyu no arroz? E demorou um tempo até eu entender que existia era um outro caminho de paladar, né? Em Ah, que o certo. tempero não é mais importante que o ingrediente. Entendi. E isso é uma coisa que, para nós, que na gastronomia brasileira valorizamos muito o tempero, às vezes muito mais os temperos do que os ingredientes, né? Então, isso foi assim uma Quebra de revolução de paradigma, assim, pensamento, né? uma quebra de paradigma, essa é a palavra certa. É Porque, isso. peraí, quer dizer então que o ingrediente em si só ele tem sabor? Então o arroz em si só ele tem sabor? Hoje, enfim, são 15 anos, né? Eu como um arroz e sei, esse arroz não é bom, ou esse arroz é maravilhoso. É Olha, um arroz feito
da forma mais simples possível, Sem nada. né? Você já consegue sentir essa diferença do próprio ingrediente. Poxa, esse daqui não tá legal, esse aqui é mais gostoso sem ter nada, assim, né? Sem ter nada Exatamente. de temperos, né? E assim, não é que não existam preparos com arroz que sejam temperados. Existem vários pratos da comida japonesa que são arroz com Sim. tempero de alguma forma. Mas nada bate um bom gohan. Gohan é arroz em Entendi. japonês, é um bom Sim, gohan sim. comido lá, né, na tigelinha, só ele, assim, comido com alguma outra Exato. coisa. Um bom arroz é indispensável. Nossa, e até tocando um pouco nisso, né? Eu vi o seu vídeo lá do saquê, né, de Fukushima, né, e é muito legal, né, a variedade do arroz. Depois eu também gravei com o Shiba aqui um episódio só de saquê, e eu fiquei maravilhado, assim, porque, né, da complexidade, dos detalhes, né, muitos também falando, até com o Shiba falando que, às vezes, a plantação do arroz tem que estar próxima da indústria, da fábrica, né, porque senão o arroz também se estressa, né, tem um pouco disso também que tem que estar próximo, porque até mesmo porque não importa um arroz, assim, porque tem esse lado também que meio que de se estressar o ingrediente, tem todo um lado, assim, né, subjetivo que é muito legal, né, então, puxa, o saquê, né, do polimento, né, Roberto, é muito legal, né, essa parte do saquê da água, né, a água de diversas províncias que também se diferem, né, então é muito rico essa parte, né, desses Exatamente. produtos, assim. Exatamente, assim, conforme você vai se aprofundando, né, na gastronomia japonesa, você vai vendo que o Japão é um pequeno país grande, né? Porque você vai Sim, vendo, primeiro, enfim, pela própria posição geográfica do Japão, né? O Japão, ele é um arquipélago composto por ilhas, enfim, desenhadas ou colocadas, né, no sim, globo terrestre, de uma forma longitudinal, né, de norte a sul. sim, Então, você tem uma diferenciação muito grande climática de uma ponta para outra, que vai dar, obviamente, origem, né, a diversos microclimas que vão ser mais adequados para o plantio de determinadas coisas. Hoje em dia, a gente tem, enfim, um processo, né, tecnológico que facilita muito o plantio de determinadas coisas em outros lugares, enfim. E principalmente muita coisa do que os japoneses consomem hoje, inclusive o arroz, acabam vindo de fora do Japão, mesmo que seja numa parcela bem menor do que outros certo. alimentos. Mas, enfim, tudo isso ao longo da história, antes, né, da gente ter essa abundância de acesso aos ingredientes, a gente tinha foram surgindo, digamos assim, características locais dessa gastronomia. Então você pega um mesmo ingrediente, muitas vezes ele vai ter sabores diferentes por causa da questão do clima, ou ele vai ter Sim, usos diferentes por causa da questão do clima. Mesmo o saquê, né, que você citou, exato, se você sim. comparar o saquê do Nordeste do Japão com o saquê do Sudoeste do Japão, é completamente É muito diferente. diferente Olha, a ideia, né, do que aquele sim, saquê vai lidar com que proporcionar, comidas, né. né? Exatamente. Então, se a comida é diferente, o saquê vai ser diferente também. Então, essa herança, né, que ficou, porque enfim, o Brasil é um país muito grande, mas por que que a gente não tem essa riqueza de ingredientes na mesa das pessoas? A gente foi muito tempo colônia de exploração, né? Então tudo Sim, que se plantava no Brasil era para se vender para fora, né? A cana de açúcar era exato. o café, e aquela comida, né, que é plantada para alimentar as pessoas locais não existia, vinha de fora até o início do século XX, mais ou menos. E no Japão não, eles nunca perderam essa coisa agrícola, né? Apesar do Sim, país estar cada vez menos pessoas trabalhando no campo, enfim, as pessoas elas estão habituadas a comer comidas diferentes ao longo do ano por causa das estações do ano, e esse sim. hábito, enfim, por mais que ele tenha diminuído em vários aspectos, em alguns aspectos, não vários, mas enfim, as pessoas continuam mantendo essa vontade e essa busca Vontade por coisas locais e por coisas principalmente sazonais, né? sazonais, olha. Isso é muito importante, é um desafio manter, né? A gente vive Tá, um mundo tecnológico, né? Enfim, sim, a gente pode ter acesso a qualquer alimento em qualquer época do ano, mas
você vê que o comércio faz esse esforço, as pessoas embarcam nessa coisa da sazonalidade dos produtos. Então, é inverno, eu vou comer determinados peixes, porque eles são os mais fáceis de encontrar no mar e tal, eles estão mais disponíveis no mercado. E as pessoas esperam, né, o próximo inverno para comer essa coisa de novo, entende? Isso faz Olha, muita diferença, porque comer passa a ser também parte do teu processo da vida, não só de você se alimentar, mas também das sensações que você vai ter e vai guardar para ter novamente no ano seguinte, sim, entende? Isso é sim. muito legal, sabe? Muito E o legal. produtor local também, né? Vejo assim que acho que também deve ter muito produtor local, assim, de legumes, assim. Lógico, tem os grandes, né? Mas quando você vai mais pro interior aí do Japão, algumas cidades assim, bairrozinhos pequenos, assim, acho que eu vejo também, a gente tem muita aquelas vendinhas, né? Muita, acho que assim, produto local também, né? De pequenos produtores, às vezes, né? E acho que deve prezar muito também pela essa qualidade dos produtos, né? De não ter muito produto químico, ser um negócio mais saudável, né? Muito. Então, é uma coisa até complexa isso aqui no Japão, porque como o Japão é um país de agricultura altamente mecanizada, né? Sim, Então, essa questão do produto químico, não sei o que, nunca, não era uma discussão muito forte até pouco tempo atrás. Acho que as pessoas achavam, né, que toda a comida que estava no mercado estava ali super limpa e super linda e tal. Com o tempo, acho que as pessoas estão começando aqui a se conscientizar no Japão também, né, como no resto do mundo, da importância do alimento mais orgânico e tal. O Japão é uma sociedade que tem condições econômicas de sustentar uma agricultura um pouco menos, digamos assim, baseada, né, nessas coisas de alta produtividade, mas ainda assim é difícil, porque a vida não está fácil para ninguém, né? Mas o exato. país tem buscado bastante, as pessoas têm começado a se conscientizar da importância de saber se aquele alimento que ela está comendo, por mais lindo que seja, ele realmente ele está limpo, ele tem menos, né, agrotóxicos, essas coisas. Isso tá gerando um movimento bacana. Enfim, o Japão é um país com uma necessidade enorme de mão de obra. Então, a gente vai ver isso na agricultura e em todo tipo de processo de produção de alimentos, que falta gente para trabalhar nessas áreas e tal. E isso, obviamente, gera uma dependência ainda maior do que vem de fora, né? E aí eu acho que talvez por isso muita gente esteja buscando, né, buscar esse tipo de comida, digamos assim, mais local também com a intenção, olha, eu sei quem está produzindo e, enfim, eu moro em Tóquio, que é uma megalópole, mas no meu bairro tem senhorinhos que produzem até hoje, apesar de estar no meio da megalópole. Então a gente Sim. compra na maquininha, que tem uma maquininha tipo um Vending locker de machine? Ah, o moedas, locker. né? Tá. Que o Sim. pessoal usa para botar as verdurinhas lá dentro, a gente compra. E é legal, assim, saber que aqui do lado tem pessoas produzindo coisas gostosas e que a gente pode comer e saber que é uma coisa segura para comer. Nossa, que legal. E essa parte de que nem até estava vendo uma matéria que você comentou, até vou ter uma entrevista com lamen aqui no canal, também lá com o pessoal do JoJo, tal, com a Simone Shirato. Lamen também tá um boom aqui no Brasil, né? E aí eu vejo também, é muito típico no Japão, né? Tem até uma cidade, agora me esqueci o nome, que tem um museu do lamen, né? E de cada província. Então é muito legal que tem um museu, aí embaixo tem como se fosse simulando uma vila, onde cada, cada pedacinho do restaurante é um lamen de uma região, né? Muito E legal. esse museu fica aqui em Yokohama, é bem próximo Em de Yokohama, Tóquio, certo. é o Shin Yokohama Ramen Museum. Isso. E é assim, é muito interessante. Eu, na verdade, tinha um certo preconceito antes de conhecer o museu, porque eu achava assim, ah, não, os caras simulam ali uma cidade, não sei o quê. Mas depois Sim. você vai ver que existe uma curadoria, de que eles buscam Sim. produtores, né, assim, chefes, né, que produzem lamens interessantes em várias partes do país e convidam esses chefes para meio que abrir um restaurante dentro do museu. Então, a nossa olhar de museu, que é aquela coisa, né, de ter coisas, né, para a gente olhar e observar, e tem isso também, Sim. mas é um restaurante, é um museu em que o principal produto está ali para você comer e não para você olhar, entendeu? Verdade, você consegue ter a experiência do que você viu lá a parte de cima, lá e tal, embaixo, Exatamente. né? E experimentar, É né?
uma curadoria mesmo, né? Então Sim. você paga a entrada e vê a exposição, mas depois você desce e vai comprar os lamens nos restaurantes, que são restaurantes que existem no Japão, Sim. em outras partes do Sim. país, e que abrem uma filial temporária por 2 anos, por um período relativamente longo, porque, enfim, você abre um restaurante, né? Então precisa de um tempo, né, para Sim. ter lucro, digamos assim. Então você abre essa filial ali naquele espaço por um período de 2, tem contratos, né? Enfim, é no mínimo 2 anos, pelo que eu escutei. E as pessoas vão lá para comer os lamens. É Nossa, muito interessante. muito legal, muito legal. Puxa, fantástico. E a parte de sushi, assim, também tem esses izakayas, né? Assim, é muito legal também em Tóquio. Conta um pouquinho dessas experiências de izakayas, assim. Então, o Instagram, pra quem nunca ouviu falar, enfim, é um pub, é um bar, é um boteco, digamos assim, estilo japonês, né? Certo. Uma das coisas mais tão importantes quanto a bebida são as comidas, né? Então, enfim, se a gente fosse pensar numa palavra para definir um izakaya, a gente poderia falar de um gastrobar, digamos assim, né? Porque a Entendi. comida é tão importante quanto as bebidas. E do jeito que a gente come também no Brasil, enfim, as comidas vêm em porções, né? Certo. E em japonês essas porções se chamam otsumami, né? E você vai ao longo, enfim, pede uma coleção de porções com você e seus amigos e vai Sim. bebendo e comendo essas coisas. É uma forma muito interessante de você provar a gastronomia japonesa, em definitivo, porque, em geral, os restaurantes no Japão eles são muito específicos, né? Então, tipo, Específicos. você Tá. sai para comer sushi, você vai para um restaurante que só serve sushi. Sushi. Então, por exemplo, no começo eu não tinha, né, essa noção, enfim, eu sabia disso, mas sabe quando você não processa? E aí quando ia Claro. com os clientes no restaurante, o pessoal ficava assim, mas é que eu queria pedir um lamen, o outro queria pedir um não sei o quê, não sei o quê, um yakisoba. Não, aqui é restaurante sushi, só serve sushi. Ah, mas eu não como Nossa. peixe cru e tal. Eu fui aprendendo que a gente precisa ensinar isso ao pessoal que vem. Se você vai num Sim. restaurante de sushi, só tem sushi. Então você vai num Certo. restaurante de tonkatsu, só tem tonkatsu. E no izakaya é um lugar que você pode ter a chance de comer um pouquinho de cada coisa. De cada coisa, olha. Porque Ah, você então é vai difícil experimentar. ter restaurantes que tenha sushi, sashimi, é difícil, então, ter um É pouquinho de difícil. tudo. Esse São... conceito, né, que a gente tem de Tá, vou comer japonês hoje, né, que a gente certo. fala no Brasil, vou comer japonês hoje, aqui é a comida do dia, a comida do dia a dia, né? Até Sim, tem um filme que fala, né, que no Japão comida japonesa se chama simplesmente comida, né? Não é assim, entendi. existe uma palavra para comida japonesa em japonês, que é o ashoku, mas tipo, quando você vai num restaurante, você não vai num restaurante de comida japonesa, né? Você vai num restaurante Verdade. de sushi, você vai num restaurante de tonkatsu, você vai numa casa de lamen, você vai num restaurante de yakitori, você vai num restaurante de okonomiyaki. Olha, Os restaurantes que olha. são especializados. Específicos, né? Olha, E aí, até se fala muito isso, né, de que dentro do Japão existe essa excelência no serviço de restaurante, numa cozinha, justamente por causa dessa especialização. isso, O chefe fica a vida inteira fazendo só sushi. daquilo. Nossa. Então, ele, quando tem 20 anos de carreira, ele já é um mito, né? Um Tipo, fazendo mito, né? só sushi por 20 anos, ele já virou aquele prato de cabeça para baixo dezenas de Às vezes vezes. e vira uma Isso. coisa assim muito, né, enfim, natural para ele fazer e criar ou não criar. No caso do sushi, eu acho que quanto menos se cria, melhor, mas enfim. Sim. E tem muito famoso o lá do metrô, né? O Jiro, né? Sim, né? O Se tornou Jiro muito, hoje em muito dia famoso, né? é famoso num ponto que as pessoas já nem podem mais ir, porque ele já está reservado Verdade. para sempre, né? Verdade. Então, tipo, não tem nem como ir Tem mais. filas de espera mais de anos, né? Assim, Então, nossa. tipo. E tem outros restaurantes de sushi tão de Então, nível excelente quanto o Giro, então ninguém precisa ficar sim, triste por não poder ir no Giro, mas é verdade. aquilo que eu estava te falando, no izakaya é a tua chance de você poder provar esses pratinhos numa mesma situação. Porque ali vai Sim, aparecer um monte de coisas. Claro, tem muita coisa que
você vai ver mais em izakaya, os cozidos, por exemplo, né, que usam o Certo. músculo, ou que usam miúdos, enfim. Isso são comidas muito de izakaya, mas você vai ver também batata frita, você vai ver outras coisinhas, né, que Sim. são comidas que você vai beliscando ao longo do tempo que você está bebendo. E no final, quando você vê, você provou um pouco de tudo da gastronomia japonesa e da gastronomia ocidental. Não, quem vai para o Japão acho que não pode perder essa experiência de De pelo menos jeito nenhum. né, izakaya. E parece que tem bairros, né? Não sei se tem bairros específicos, ou ruas, né, que tem um do lado do outro, né? Eles não estão assim espalhados, tem um lá, outro aqui, né? Tem meio que estão meio concentrados assim em Não, certos locais. depende. Eu Não, acho que depende, tem depende. lugares assim que tendem a atrair vários Certo. izakayas, então tem bairros que são muito Tá. populares por isso, mas em geral todos os grandes É, bairros de Tóquio têm izakayas, certo. né? Tem izakaya. Certo. É tão onipresente quanto os botecos no Brasil. Entendi, entendi. Eu pensei que era mais em uma certa região, assim, não, ele Não, tá ele é espalhado, assim, então. isso. Então você, em qualquer grande bairro de Tóquio, você vai ter várias oportunidades de visitar um izakaya e de comer bem, assim, perto das estações, que é o mais natural, né? Sim, Que sim. dali você já pega o trem e vai para casa, ou você está chegando na tua estação e não quer ir para casa direto. Nossa, é muito legal. E até por curiosidade, parece que eles começaram, né, assim, izakaya começaram mais com bebidas, né? Aí Isso. depois acho que pelo frio, tal, pela tradição, aí falou pra esposa, faz um petisquinho aí pra gente, né? Assim, aí aos poucos aí se tornou, né, tomar a bebida com a barriga assim vazia, né, não era muito legal. Então, né, aí começou a ter um pouco das comidas, né, um pouquinho da Os origem, né, izakayas, eles surgem junto com as lojas de saquê, né? de Então, saquê. as pessoas que estão Certo. vendendo saquê, elas Isso. começam a vender. Enfim, acho que todo mundo chega num lugar e fica assim, poxa, será que isso aqui é bom? Posso Tem provar? Não sei o que, o cara vai. isso. E aí, acho que ele começou a, pô, para não tomar tanto prejuízo e ficar dando provinha para todo mundo, vou começar a vender Sim. essas garrafas abertas e quem É. gostar leva depois fechada para casa. E começa com isso, né? Com essas lojinhas, o Exato. pessoal ficava bebendo em pé nos próprios barris, É isso. sabe? Sim, sim. Provando os saquês e conversando, e uma coisa foi atraindo a outra, foi puxando a outra, né? Então, tipo, já que a gente está bebendo aqui e o pessoal está ficando, por que que não oferece uma comidinha para o pessoal beber melhor e beber um pouco mais? E Com certeza. foi um processo meio natural, assim, né? De uma coisa que atraía a outra. E acho E que também é um pouco do, assim, do nosso happy hour, né? A gente faz um barzinho aqui e tudo. Lá meio que o izakaya também é uma forma das pessoas saindo do serviço, né? Meio confraternizar. Tem um pouquinho disso também, né? exato, é totalmente a mesma coisa, assim, você chega numa Sim. sexta-noite, não agora com a pandemia, enfim, que a maioria das Sim, pessoas está agora tá. trabalhando Isso. de casa, né? É. Mas normalmente é o que as pessoas fazem. Sexta-noite, terminou o expediente, vamos juntar o pessoal do trabalho para tomar uma antes de voltar para casa, né? Enfim, essa coisa do happy hour é bastante popular em Tóquio, nas grandes cidades japonesas. E, e outros tipos, né, de comemoração. No Japão tem uma palavra no japonês tem uma palavra chamada nomikai. Nomikai é encontro para beber, né? Então, qualquer situação pode Tá. levar a um nomikai. Tem os nomikais, digamos, oficiais do ano, né, que é quando termina o ano, quando começa o ano seguinte, determinadas ocasiões que rola um nomikai, a despedida de alguém, a chegada de alguém novo e tal. A gente sempre arruma motivo, né, para tomar uma com os amigos. Sim. E tem também as coisas do fim de semana, né? Acabou a semana, vamos tomar uma antes de voltar para casa, ou Que vamos, legal. né, juntar no fim de semana com os colegas da universidade que a gente só encontra uma vez ao ano, ou duas ou três, e enfim, do mesmo jeito que a gente no Brasil faz, né? Usa a bebida como essa forma de socialização, de encontro, de reencontrar e conhecer novas pessoas também, né? Nossa, que legal. E um pouco dos doces, Roberto. Doce acho que né, é fantástico no Japão, né? Até falando com o César Yukio, muitas vezes o doce, ele primeiro ele encanta né, pela beleza, né? Acho que esse é o primeiro, o japonês, né, com tudo assim, primeiro a comida tem que encantar pela apresentação, pela beleza, mas depois pelo gosto, assim. Mas são doces incríveis, né? Fantásticos, né? Então, o Japão ele tem
o agashi, que são os doces tradicionais japoneses, né? Nacionais. E o Sim. yogashi são os doces que vieram, né, de fora, especialmente a patisserie francesa é bastante popular aqui, e que Certo. muitos japoneses foram aprender fora e voltaram mestres, né? E você, Entendi. em ambos os casos, você tem assim excelentes representantes. Eu gosto bastante de apresentar o agashi para os estrangeiros, porque são doces diferentes do que a gente está Sim. acostumado, porque são doces que não levam creme, não levam nada de leite, né? E, Às vezes enfim, são à base de feijão, são né? Não base sei, ou de alguns, feijão ou né? de arroz, e é isso que afasta um pouco, né? O brasileiro fica Sim. pensando, nossa, eu vou comer um doce de feijão, um doce de arroz. Exato. Mas se a gente Exato. pensar bem, tipo, a gente come marmelada no Brasil. A marmelada tem Sim. um sabor que não é muito diferente do doce de feijão, sabe? Enfim, é, se usam os recursos que se tem para fazer doces, né? Então, se faz farinha com arroz, se usa próprio arroz para fazer a massa, se usa o feijão para fazer massas, e com o tempo, quando a gente perde essa barreira de que é feijão, então eu não posso comer doce, a gente come arroz doce no Brasil, então não tem por que não comer arroz doce no Japão, Exato. entende? Quando a gente perde essa Sim. barreira, a gente começa a provar esses doces e a gostar. Tem uma outra seção, digamos assim, né, da patisserie, não patisserie, mas da doceria japonesa, que usa bastante frutas, né? Isso é uma coisa Tá. mais recente, é uma influência da patisserie francesa, mas de usar Certo. frutas. Então você vê doces lindos com morangos inteiros, com pedaços de frutas da Sim. estação, com castanhas inteiras. E isso é bastante Fantásticos. Nossa, dá uma interessante. apresentação linda, né? Assim, né? Isso. E os doces ocidentais, né? Que os japoneses aprenderam a fazer essas técnicas de uma forma muito boa. Então você Sim. come, né? Você tem aqui docerias francesas de altíssimo nível que agradam pessoas de qualquer paladar. Assim, é uma coisa fantástica, assim, de louco. Sim. E até você estava falando em morango, tem uma curiosidade, estava com um amigo, tem um morango branco, né, no Japão, né? Tem. E pouca gente conhece, assim, e é bem engraçado, olhando assim para ele, assim, você pega, né, fala, nossa, esse morango deve ser muito azedo. E é totalmente ao contrário, né? Ele é Não bem é, docinho. não é. Ele não chega a ser totalmente doce, mas ele não é Sim, azedo, né? E ele é exato. suave também. É bastante interessante isso, sabe? As frutas que são servidas e vendidas no Japão, elas são de muita boa qualidade. Sim, Isso tem um outro lado, né, que é o lado de você, enfim, às vezes desprezar frutas que não estão tão bonitas, e aí são usadas para outras coisas e tal, mas, sim. enfim, de um modo geral, as frutas são muito bonitas. E quando você vai comer, elas muitas vezes, quase sempre, são muito saborosas. Melão, morango, Nossa, pera, verdade. frutas que a gente no Brasil come com alguma frequência ou com muita frequência, que a gente gosta, quando chega Sim. no Japão descobre essas frutas de um outro jeito, assim, sabe? Verdade, é muito Que caro são às vezes. caras, né? Sim, Exatamente. sim. Pela apresentação e, nossa, são caríssimas, assim. E como o Japão também tem costume de presentear, né, quando você vai na casa de um amigo, que você vai convidado, alguma coisa, sempre tem esse lance de levar um presentinho e tal. Então existe, né, também essas frutas específicas para você dar de bom grado, assim, para você Isso. presentear, que se tornam frutas, né, lógico, são perfeitas, né, não tem um detalhe, mas são caríssimas, né, então Tem até a coisa essa parte. das frutas joias, né? Que você Isso, embala de uma forma também diferente e exato. tal. E esse morango branco que você falou é muito comum você encontrar ele em unidades e embalados de um modo numa caixinha de plástico super bonitinha, e você dá Bonitinho. um morango para a pessoa de presente. Exato. Pra gente no Brasil, aquela coisa assim, um morango, pô, Nossa, que migué esse cara. Solta exato, aí. né. Na verdade, Só aquela fruta foi caríssima. verdade, não sabe o valor que tem aquilo, né. Exato, exato. Nossa, muito legal. E o Japão também tem muita parte de pães, né. Eu sigo alguns chefes, assim, a parte de padaria, né, do Japão, assim, também é muito forte, né, essa parte de pães, né, cafeteria também, né, Roberto?
os pães, assim, tem o pão que os japoneses consomem bastante, que eles chamam de shokupan, que é o nosso pão de forma, vendido Certo. inteiro, né, e você leva Tá. para casa e coisa. Eu particularmente acho que o nosso pão de forma no Brasil é mais gostoso, mas Tá. os pães franceses, né, Croissant, né? Muito croissant às vezes, né? nossa, eles, croissant, mas todo tipo de pão, mesmo pão francês, o que a gente chama de pão francês no Brasil, baguete, você Sim, vai nas padarias e você fica enlouquecido, assim, porque são pães muito gostosos, muito bem feitos, muito leves e tecnicamente perfeitos, né? E isso é, assim, de impressionar, porque não é uma coisa tradicional da cultura japonesa sim, comer pão, mas isso aqui já foi totalmente absorvido de uma forma que o nível de exigência é muito alto. E mesmo no supermercado, às vezes você compra um baguete de extremamente saborosa e de qualidade muito fresca, sabe? Isso é muito legal, assim, porque eu fico com aquela impressão de que tudo o que as pessoas fazem em termos de gastronomia no Japão se faz com muito esmero, né? sim. Quer fazer o melhor, né? Se aquela padaria quer ter Exato, um produto de excelentíssima qualidade, né? E exato. café? Eu sei que né, Japão é muito forte por chá, tal, matcha, tal, essas coisas, chá verde. E café que nem tem também Os japoneses são apaixonados por café, são né? apaixonados por café É, também. e isso deve-se a nós, né? Isso foi um trabalho Dos muito. brasileiros trazer café, né? Eu tenho Isso nos tios anos, que mas na verdade isso nos trabalham. anos 30, né? Isso foi uma Sim, coisa da diplomacia brasileira, né? sim, Enfim, os anos 30 foram uns anos muito ruins, né, para a indústria do café no Brasil, para a produção do café, porque foram os certo. anos da crise internacional, então o café do Brasil praticamente encalhou. E na Sim, busca por novos mercados, o governo brasileiro achou o Japão. Tipo assim, pão. olha, esse país, esse pessoal não consome café, ele só consome chá. Vamos levar o café para lá para ver o que acontece. E o governo japonês abriu em Ginza, que é um dos bairros mais chiques, o governo brasileiro, perdão, abriu em Tá, Ginza, que é um dos bairros mais chiques, né, de Tóquio, um café olha, chamado Brasil, ou uma coisa assim, enfim, com café tá. brasileiro e distribuía gratuitamente esse café. E Ginza, Nossa, naquela época, já era um lugar que tinha cafés no estilo francês, né? Enfim, seis, Ginza tá. era meio que a Paris, né, do Japão, digamos assim. Então as pessoas já estavam começando a criar esse hábito de ir para Ginza, bater perna, encontrar pessoas e sentar. E esse café específico, né, brasileiro, começou a atrair pessoas. Primeiro porque ele era gratuito, e segundo porque o Olha, design do espaço, o mobiliário, tudo era muito bem pensado para sabe? atrair as pessoas, aquela, digamos assim, elite cultural que estava se formando, né, em Tóquio depois Sim, da Primeira Guerra, um pouco antes, né, da Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda. Enfim, essa elite começa a frequentar esse café do Brasil e a tomar cafezinho de graça e a gostar. olha, E isso começa a se espalhar para os outros cafés de Ginza, de que existe uma bebida e essa bebida é interessante, as pessoas estão gostando, essa bebida se toma na Europa também, e sim, espalha. Hoje você, em qualquer bairro do Japão vai ter um café, óbvio que vai ser um Starbucks, um Doutor, essas redes, mas sim, vão ter muitos cafés locais, feitos por olha, pessoas apaixonadas por café. Você que encontra os legal. lugares para você comprar os grãos, para você comprar e torrar no Em local. casa, então tá forte essa cultura, né? Muito forte, assim, muito forte. Eles Que, consomem café que... de altíssima qualidade. E o meu companheiro, por exemplo, ele morou no Brasil. E depois, quando ele voltou para o Japão, ele ficava assim: por que no Brasil não tem esse café do Brasil? Porque os melhores Caramba, grãos vêm para cá ou vão para o exterior, né? No entendi, Brasil não entendi. tem o café de alta qualidade, muitas vezes, né? Que no Japão tem, sendo que ele é do Brasil, né? O café é do Brasil. E eles têm a cultura de tomar um pouco o café. Brasileiro tem a cultura, né? Agora com os cafés especiais está se mudando um pouco disso, né? Mas eles têm a cultura assim de tomar um café um pouco mais forte ou eles gostam assim da qualidade assim dos cafés especiais assim? Você sabe dizer um pouco disso? Muito a coisa do café especial, né? Essa coisa de você Tá, saber qual que é o grão, de onde vem e entendi. tal. Certo. E eles, como, enfim, a gente no Brasil só toma café quente, né? Eles Tá, não têm esse preconceito, né? Enfim, porque é uma outra tá. cultura, então eles gostam muito de café gelado.
Café Então, gelado, no aquele cold verão, brew e tal. Toma muito e isso café. também, Isso, mas às vezes muito simples, né? Coisas muito tá? simples, tipo, você coloca simplesmente prepara o café na máquina e coloca com gelo, Olha, né? que Então, bacana. se toma bastante café gelado, principalmente no verão, mas em qualquer Tá, estação você pode tomar, porque é muito fácil de encontrar locais que servem o café gelado certo. também. Bem, olha. E o café em sobremesas, então, Sim, coffee jelly, né? Geleia, gelatina de de café, café. enfim, o café em sobremesas ele aparece bastante também. Bastante também, nossa. E Né? matcha também tá. Matcha nessa parte da sobremesa também tá muito forte, né? Sim, tá mais forte Matcha. fora do Japão do que dentro. Assim, claro, no E Japão sim. sim, mas tipo, E é o berço, né? é o Mas normal, exatamente. já é o normal, né? Mas tem muito a presença de matcha, né? E uma curiosidade, Roberto, e esses outros, né? Aqui no Brasil tá muito o boom, né? Já tem um tempo já, mas cada vez mais cresce a abertura de novas hamburguerias, né? Começou com aquele hambúrguer artesanal, aquele 180 gramas, o hambúrguer mais alto, né? Então, aí veio a febre dos food trucks, com essas hamburguerias especiais, depois as casas, né, de hamburguerias mesmo, né, saindo, assim, para esses hambúrgueres mais elaborados, né? No Japão, essa cultura de hambúrguer tem também, assim, nesse fast food de hamburguerias? Tem, claro, né? Assim, isso está crescendo bastante aqui também, essa coisa das hamburguerias, né? De você preparar o hambúrguer de forma artesanal e tal, enfim, fora dessa coisa Certo. das lanchonetes. Mas os japoneses fizeram uma apropriação do hambúrguer mais antiga até do que essa moda das hamburguerias que está hoje bombando em Tóquio, nas grandes cidades. Mas antes disso, eles fizeram uma apropriação muito interessante do hambúrguer, de comer o hambúrguer como carne mesmo. Né? Tá. Então Ah, eles têm um certo. prato que se chama hambaga. Eles Tá. diferenciam, né? Eles têm duas palavras para hambúrguer, né? Hambago e hambaga. Hambaga é o sanduíche, isso mesmo. Então eles Ah, têm um tá. prato que se chama hambago. E Que é esse só prato carne, hambaga que é é o é o hambúrguer como hambúrguer. carne, como a proteína principal do prato. Entendi. Então ele vem Certo. acompanhado com arroz, vai vir As uma saladinha, fritas, alguma tal. coisa, ou frito, mas em geral é arroz, uma saladinha Certo. e um E o molho. hambúrguer? Um O molho. molho. Então, esse hambúrguer, no hamburgo, o hambúrguer vem servido com um molho. Né? Então, em geral, Sim. é um molho demi-glace, ou um teriyaki, alguma coisa. Em geral, é demi-glace, na verdade, mas faz Certo. muito molho com cogumelos, com várias coisas. E o hambúrguer é a proteína principal do prato. Né? Olha, que Isso é bacana. bastante comum aqui. E, enfim, é uma forma diferente, né, da gente ver o hambúrguer. As Sim. pessoas mais pobres É. comem no Brasil bastante hambúrguer como proteína principal, né? Sim, Porque acaba tem saindo alguns mais lugares assim, barato, exato, exato. né? E tem algum produto, algum estilo de comida que tá em alta, assim, aí no Japão, assim, ou, né, não nas tradicionais, mas que nem, você falou, hamburgueria, negócio, cafeteria, mas assim, tem alguma coisa assim, ou até mesmo de fora, assim, alguma rede que veio, ou até mesmo local, algum tipo de comida ou doce, assim, alguma coisa que tá sendo meio que o boom aí do momento, assim? Nossa, agora tá uma época bem complicada, né? Então acho que Ah, agora é nada difícil, muito isso é difícil falar difícil de agora, falar. assim, mas um pouquinho antes da pandemia que você tem visto, O que estava nossa, isso aqui tá... bastante bombando bastante era o tal do tapioca tea, né? Então que era Tapioca? na verdade, não é Sim, diferente, né, do que a gente tá. come, mas é servido de uma forma diferente. Ele parece um ragu, na verdade. Um ragu. Não é ragu que fala, peraí. Como é que fala aquelas bolinhas no Brasil? Sagu? Sagu. Ele parece um sagu, né? Então, as bolinhas de tapioca são, na verdade, bolinhas tipo um sagu, assim, que são Tá. servidas com chá. Isso é uma coisa coreana, que veio da Coreia, Isso. Aqui no e que Brasil também. pois é, um boom, assim, um boom enorme disso, em Exato. Nossa, vários então tá meio lugares. que mundial. É muito famoso isso em Taiwan. Taiwan tem muito forte. Eu tenho um colega chinês, taiwanês, que é muito forte. E embaixo do chá, né? Você pode ser chá com Isso, leite, e embaixo tem essas cápsulas, que são as bolinhas que têm essas sabores, bolinhas, né? Os isso bubbles, né? Tem, eles chamam exato. bubble tea, E bubble enfim, gong tea, exato. cha,
né? Exato. Eu acho que até nem sei se é coreano só, acho que talvez seja taiwanês, mas enfim, eu não sou muito Não, fã, acho que tá um então pouco na Ásia, assim, um isso, pouco disso, assim. eu não sou muito É. fã, então eu nunca tomei, para ser sincero, Exato, aquela, exato. aquela textura das bolinhas me incomoda um pouco, parece meio Sim, sim. plástico, assim. Mas enfim, estava bastante popular, muito lugar. Nossa. E tem muito Isso, forte também sorvete, aqueles raspadinhas também, né? De sorvete, assim, também isso é forte aí, né? Os japoneses têm essa cultura do kakigori, né, que é uma raspadinha, basicamente. E o que Isso. agora deu porque assim, a raspadinha é uma sobremesa de verão, né? Então Sim. era bastante limitada ao verão e os festivais, as festividades de verão. Só que de uns 10 anos, uns 6 anos, 5, 6 anos para cá, é, começou a haver mudanças muito fortes na composição dessas raspadinhas, porque até então a raspadinha e um Sim, molhinho em cima, como a gente serve no Brasil também. certo. E hoje as pessoas começaram a acrescentar, hoje, né, de um tempo por cá, as pessoas começaram a acrescentar uma série de preparos diferentes, de cremes, Fruta, às vezes. frutas, as caldas muito mais encorpadas, com muito mais frutas, né, então muito mais frutadas, e o kakigori virou uma sobremesa gigante hoje, né? Eu sempre posto o kakigori no meu Instagram e sempre é um sucesso, que as pessoas ficam assim, não é possível que Sim. isso seja só feito de gelo. E basicamente é É, gelo, e aí um preparo, exato. uma espuma, alguma coisa super interessante. Que E legal. mesmo no inverno. Eu mesmo Olha, adoro comer kakigori no inverno, porque os no restaurantes inverno. são mais vazios. Sim. E mesmo no inverno, Verdade. muito popular, assim, você comer essas sobremesas. É uma coisa que eu super recomendo, porque no Sim. Brasil rola esse preconceito com a raspadinha. Ai, é só gelo, com coisa. Come um Não, kakigori, depois você me diz se é só você diz, gelo. nossa, não, é muito, muito bom. Também tem também, assim, no bairro da Liberdade aqui, nossa, tem muita coisa, assim, e além dos bubbles, tem também uma casa, assim, que por coincidência também é meio lá de Taiwan, e tem também essas raspadinhas, assim, não é do estilo, não sei se é muito, mas deve ser bem próximo um pouco do japonês, né? E sorvete de massa também tem bastante, assim? Sim, sorvete de Estilo massa, italiano, se for assim, pra gelatos, ver, assim, tem bastante. né? Eles gostam bastante e é muito fácil de comprar, desde as marcas mais populares em lojas de conveniência e tudo, Isso, assim, até você ir para gelaterias. Eu, por exemplo, recente indiquei no meu Instagram uma gelateria de um italiano em tá. Kamakura, que é uma coisa, assim, uma coisa. Puta, Ele faz coisa demais. o gelato com a receita siciliana, então a Sim. textura é diferente. Ah, é diferente, com E, certeza. enfim, tem essa coisa, né, dos estrangeiros que moram aqui também fazerem, né, as suas gastronomias também em alto nível. E esse italiano, ele simplesmente ele roubou meu coração, porque é um sorvete assim De top de linha. inesquecível. Assim. Nem na Nossa, Itália eu comi um gelato tão bom. que demais, que demais. E tem também, né, assim, além do, né, Tóquio também deve ter todo tipo de cozinha, né, mas italiana também, tem também alguns descendentes que vieram para lá, às vezes, e acabaram ficando, assim, para abrir seus negócios, assim, também que nem esse Ah, rapaz tem aí bastante tem, gente. tem, né, tem Tem. cozinhas italianas, É, cozinhas, sei lá, de outros tem muita tipos, gente né, que, assim, recente agora aumentou o número de nepaleses no Japão, assim. Hoje nepaleses, os certo. nepaleses, os brasileiros até pouco tempo atrás eram a terceira maior comunidade imigrante no Japão, agora é a quarta. Os Certo. quartos viraram os vietnamitas e os quintos, já quase botando os brasileiros em sexto lugar, são os nepaleses. E com Tá. essa onda nepalesa, uma onda de restaurantes de gastronomia nepalesa, né? Nepaleses, olha. Então, agora recente, por exemplo, em Tóquio, o número de restaurantes de comida nepalesa assim teve um boom enorme, Comentou. né? Puxa. E já agora pessoas também buscando fazer uma comida nepalesa, não mais aquela comida mais barata ou mais Sim. Uma coisa simplesinha, mas uma mais coisa mais, refinada. mais refinada, de buscar Olha. trazer um pouco mais para alta gastronomia a comida nepalesa. Não necessariamente que é super caro, não é isso, mas Sim. de tentar meio que uma internacionalização, digamos, né?
daqueles pratos. E nossa, tem um restaurante que eu adoro, que é o Adi, que fica aí na Meguro, que é super pequenininho e que tá bombando, assim, trazendo comida nepalesa. Então isso é uma coisa interessante também de Tóquio, né? Muita gente fica assim, eu vou pro Japão, só quero comer comida japonesa. Exato, exato. Eu entendo, né, que a pessoa quer ter a oportunidade Sim. de comer o máximo de coisas que ela não vai comer no Brasil, mas eu respeito muito, assim, o trabalho dos chefes, e eu penso muito assim, antes de pensar que eu estou indo para comer uma coisa que eu só vou comer no Japão, eu tenho que pensar que aquele chefe ele tá no Japão e eu só vou conseguir comer a comida dele se eu estiver ali, né? Exato, de outras cozinhas que às vezes só tem lá, né? Que às vezes você fala, puta, nepalesa, tudo Exato. bem, mas é típico, né? Às vezes você tem no Nepal, É, você e é também já um, come lá, né? exatamente. Então, claro, se você tem pouquíssimo tempo, você vai focar no que Exato, você você vai foca, mas comer. se sobrar um tempinho e tiver Não perto vejo, ali, exatamente, não vejo não por tem que não. problema você não experimentar, né? Puxa, que Exato. bacana. Eu não vejo Putz, por que muito não. legal. Roberto, puxa, muito interessante a conversa. Se pudesse também falar um pouco dessa parte tecnológica da gastronomia, né? Aqui no, né, sempre tem alguns restaurantes inovando, né? Que isso já tem muito tempo em outros lugares, mas aqui restaurantes com esteira, né? Passa lá o sushi. Tem algumas outras que você tem visto assim de tecnologia? Tem muito vending machine que às vezes prepara produtos assim que você fala, nossa, como que ele prepara esse produto? Você tem visto algumas novidades assim em termos tecnológicos envolvendo gastronomia, assim? É uma coisa assim que, para ser bem sincero, que me chama muita atenção, porque eu sempre gosto daquela Certo. coisa do toque O mais humano das tradicional, tá? pessoas, né, que produzem. Exato. Eu tenho visto muita mudança no atendimento, né, e aí é uma Tá. necessidade, né, que é a Sim. falta de mão de obra, basicamente. Então, de coisas mais digitais, de você poder fazer todo o Na seu mesa você já pedido faz os por pedidos, aplicativo entendi. ou por um tablet, enfim. Agora tem essa novidadezinha em alguns restaurantes que tem um robô que traz. Então, eu não sei, eu vou ser sincero, eu não sou muito chegado a Ligado. esse tipo Essa dessas coisas. parte. Não sou Entendi. contra, nem a favor, nem nada, Sim, não é isso, sim, mas, sim. né, enfim. Não tá Mas antenado. porque, tipo, não sei até que ponto isso realmente influencia na qualidade Esse do que ano. você recebe na mesa, né? Não, com Isso certeza. que Não, mas é mais no sentido de curiosidade mesmo, né? Porque a gente fala de Japão, muito relacionado à tecnologia, assim, né? E eu vejo muita, né? Você vê assim, vende machines, assim, não só não preparo, mas no sentido de facilitar um pouco também a vida corrida, né? Assim, de ter produtos práticos, assim, né? Nesse sentido, mas deve ser bem interessante aí também. Os sistemas de pagamento, né? Também, cada vez é, mais, né? O mundo inteiro tá revolucionando essa e, parte. Então, sei lá, você vai na China, você não consegue às vezes pagar em dinheiro. Tem coisas que você tem que pagar pelo aplicativo deles lá, tipo, né? Então, essas coisas isso foi assim, às uma coisa vezes, que mudou né? bastante, né? Porque o Japão demorou muito a entrar nessas tecnologias, Os porque é uma dias. sociedade segura, as pessoas não têm problema de Sim, carregar dinheiro, mas do ano passado e ano retrasado para cá, nossa, a forma, né? Eu acho que ano passado, somente por causa da pandemia, essa coisa de você não precisar trocar, né, um exato. objeto, né, Tocar no dar o dinheiro, dinheiro e tudo, passar para né? outra pessoa. Então, hoje você vai numa loja de conveniência, você consegue pagar tudo sem tocar nas coisas, né? Tudo por E aí QR é Code ou aproximação do celular. exato, é um Sim, movimento que foi muito rápido, né? Porque, enfim, a gente já sabe que no Brasil esse tipo de pagamento já é um pouco mais simples e fácil de ver. sim. Até um dia desses, meus amigos iam para o Brasil e ficavam surpresos, meus japoneses iam surpresos, porque no Brasil você pagava na maquininha, né? Nossa, pagar na maquininha, que máximo, não sei o quê. E hoje já é uma realidade aqui, né? Facilitando a vida das pessoas em termos de evitar o contato mesmo com o dinheiro, com as coisas, né? Colocar Legal, senha nas telas, enfim. que bacana. Legal, Roberto. O tempo tá chegando. Eu queria que você divulgasse um pouco as suas redes, contasse um pouquinho do trabalho que você faz. Fica à vontade aí para comentar um pouquinho. O Tabidi, ele é uma espécie de agência, né, em que a gente atende, né, brasileiros ou, enfim, pessoas de qualquer nacionalidade que falem inglês ou português, mas, enfim, aqui no Japão, né, na parte turística, sempre com experiências o máximo possível personalizadas, né? A gente Entendi. trabalha só com grupos fechados
e a nossa ideia é personalizar o máximo possível a viagem e criar uma relação de proximidade com as pessoas que viajam com a gente, né? A gente organiza tours privadas sempre temos alguns passeios, né, enfim, que são menos, digamos assim, privados, mas sempre para grupos pequenos, com experiência gastronômica, com experiência de templo, religiosa, não religiosa exatamente, mas religioso-cultural, Sim, digamos assim, né? sim, E, enfim, além desses serviços, eu também presto bastante consultoria sobre saquê, sobre viagem no Japão para pessoas com esse interesse, e dou certo. aulas também de cultura japonesa. Então, eu não sei quando vai ao ar, mas a gente tem um Sim, curso sobre gastronomia japonesa bem prático, né, para aquelas pessoas, principalmente que pensam em viajar para o Japão e que gostariam de saber como, né, usufruir o máximo possível da gastronomia japonesa. O curso se chama Tabemais, Como Comer Bem no Japão, vai ser dia 27 e 28 de fevereiro. certo. Enfim, no meu perfil do Instagram, @RobertoMax, eu posso informar mais. Mas, enfim, eu tenho procurado fazer uma série de atividades para não só ajudar a divulgar, né, formas de viajar pelo Japão da forma mais, digamos assim, proveitosa possível, mas também pessoas que têm interesse no Japão já vieram algumas vezes e que querem aprender mais através dessas aulas, através das atividades que a gente está fazendo. Em março vai ter também um curso com degustação de saquê também. Enfim, a gente está criando um monte de atividades para a gente fazer em casa por enquanto, mas que a gente não se desconecte, né, do nosso sonho de visitar o Japão, de vivenciar essas coisas legais aqui quando a pandemia deixar. Com certeza. Mas é isso aí, Roberto. Obrigado, viu? Te agradeço Imagina, aí eu que pelo agradeço. tempo, disponibilidade. Tá Eu, certo? eu que te agradeço, fico muito feliz pelo contato e espero vocês lá no meu perfil Instagram, @RobertoMaxwell. Maxwell. Guardo Combinado. vocês. É Muito isso obrigado aí. pelo convite. Obrigado. Valeu. Um abração. Bye, bye.